Meu nome é Claudinei, sou advogado trabalhista, palestrante, e hoje nós vamos falar sobre condutas e casos que geram assédio moral no trabalho. O assédio moral no trabalho é esse cerco que as pessoas sofrem, umas cometem, outras sofrem no trabalho, né, que rebaixa a autoestima da pessoa e que faz que a pessoa não se sinta bem no trabalho, né? E está sendo falado muito na mídia, e a gente eu criei nesse canal, no meu canal do YouTube aqui, uma série de vídeos explicando sobre assédio moral. Eu tenho um outro vídeo que fala específico o conceito de assédio moral, o que a Justiça do Trabalho exige para que seja caracterizado assédio moral. Nesse vídeo eu vou falar para você alguns casos e as condutas que geram assédio moral. Talvez você esteja sofrendo isso no teu trabalho, passando por isso, e nem sabe, ou já passou, tem alguém que passou, aí você, depois de assistir o vídeo, se gostar, manda para essas pessoas ou compartilha aí, para a gente levar informação para os outros. Então os casos, são vários casos que existem divulgados e são públicos, tá? Não estou tratando nada aqui que não seja, que tenha sigilo, né? Mas vários casos no Brasil sendo condenados pela Justiça do Trabalho, de vários anos já, caracterizando assédio moral. Ridicularização de pessoas, gerente querendo que a pessoa vende bastante, vende mais, e aí coloca vendedor que não vende muito, desfilar de saia, carregar um abacaxi dizendo que a pessoa não vende. São esses tipos de lesão às vítimas que são caracterizadoras de assédio moral, né? Então, os casos aqui, campanhas, por exemplo, motivacional ou desmotivacional, chamando empregados de morcego, de chupim, que fica nas costas dos outros, né? Teve casos de funcionária que teve as nádegas queimadas de fato, porque é uma punição, porque não deu conta do trabalho, né? Também funcionário chamado de roda presa, porque não dava conta. Tudo isso caracteriza assédio. Lembrando que o assédio ele tem que ser habitual, tem os requisitos, gerar o dano, né? Então essas questões que eu estou colocando aqui, esses casos são reais. Isso aqui gerou assédio e condenação para a empresa, né? Funcionário chamado de estrume, que não prestava. Funcionário homem que teve que usar saia, passou vexame no meio dos outros, porque a empresa queria que ele vendesse mais, ele não deu conta, né? Funcionária mulher incentivada a usar mini saia, decote, sem ela querer, às vezes ela não se sente bem, mas a empresa exige para atrair mais clientes, né? Teve caso também, um caso específico, que funcionários foram chicoteados de fato, por superiores, porque não estavam cumprindo metas. Tudo são casos da Justiça do Trabalho, né? Eu tive alguns casos, mas entre eles uns bem específicos de exigência de meta superior ao que a pessoa conseguia, chantagens, cantadas, essas coisas, tudo gera assédio e tem que ficar atento, né? Porque o assédio começa muitas vezes parecendo boa intenção, né? Motivar uma pessoa a trabalhar mais, produzir mais é normal, né? Um sorriso, um bom dia, isso é normal de trabalho, mas isso não pode passar dos limites, né? Então nós vamos ver aqui situações geradoras de assédio, talvez você está passando por alguma delas. Uma delas, rigor excessivo, quando há cobranças em excesso. E aí a pessoa às vezes não consegue e ela é taxada de alguma forma degradante. Confiar tarefas inúteis ou que não tenha sentido nenhum. Às vezes o chefe vai lá e passa uma tarefa que não é da sua alçada só para te prejudicar, né? Também lembrando que as pessoas às vezes confundem tarefa inútil com tarefa que é para cumprir o horário. Às vezes você faz um serviço, está fazendo um tipo de atividade, não tem tarefa naquele momento, e fazer outra tarefa não tem problema nenhum. O que não pode é colocar na inatividade ou em tarefas alheias para perseguir, né? Desqualificação ou crítica em público, tem chefe que chega e xinga no meio de todo mundo, isso acontece muito. Chefe, patrão, donos, né? Não pode.
Quando quer criticar alguém, fazer uma crítica construtiva, que é o correto, ensinar, chama no particular. Ameaças explícitas ou veladas, né? Ameaçar alguém, vou te demitir, você não presta, você não está servindo, essas ameaças não pode, né? Limitação ou proibição de qualquer inovação do trabalhador. Às vezes a pessoa tem uma criatividade muito grande, mas todo momento que ela cria alguma coisa, que ela mostra uma melhoria, ela é tolhida no seu desenvolvimento. Tem superiores que eles se sentem ameaçados e eles tentam rebaixar a pessoa que se destaca no meio das outras, né? Isso pode gerar assédio. Estou falando aqui de condutas que podem gerar, não que são necessariamente assédio. Tem que ver o grau de intensidade, a habitualidade, a intenção desse assediador, né? Se é rebaixar a pessoa, se é uma produção exagerada, né? Outra situação que pode gerar assédio: impor obrigação de realizar autocríticas em reuniões públicas. Às vezes o chefe é tão ruim que ele pede para a pessoa se autocriticar em público. Não tem nada a ver, não pode, né? Exposição ao ridículo, né? Impor uso de fantasias, como nós falamos desses casos, uso de saia, né? Não pode isso, né? Não pode também, uma coisa muito importante, não pode ter uma relação lá, um quadro dizendo os piores funcionários. Pode até ter os melhores, você elogiar alguém que se destaca, o melhor vendedor do ano, do mês, mas não pode ter o pior. Tá? Divulgação de doença das pessoas também não pode. Né? A questão das pessoas que têm escolha de gênero diferente, ou que não seja usual no meio da empresa, às vezes não pode expor a pessoa, problemas familiares, né? Tudo isso não pode ficar expondo, pode gerar assédio, né? Agressões verbais, tem muito chefe grosseiro, grosso, né? Eu pego muito caso de pessoas que não têm o tom de falar, o jeito de falar, e isso vai criando uma condição geradora de assédio, né? Também expor a tarefas vexatórias. A pessoa às vezes é um coordenador de alguma coisa, aí vem o dono da empresa para assediar, para denegrir a imagem daquela pessoa, fala, não, a partir de hoje você vai fazer uma tarefa aqui considerada dentro da hierarquia menor, às vezes de um atendente, de um office boy, de um motorista, que aquela pessoa não é habitual dela fazer, que ela já está num cargo diferente, né? Também o trabalho superior ao que a pessoa consegue, né? Aquele trabalho extenuante. Tem empresa que exige 14 horas de trabalho, 15, 20, que leva o serviço para casa, né? Pode gerar, são situações que geram assédio, né? Sugestão para pedir demissão também, né? Tem muita empresa que quer forçar o empregado a fazer alguma coisa e falar, se você não aguenta, você pede demissão. Isso pode gerar um assédio. A ausência de serviço, eu também vi casos onde a pessoa ficou por muito tempo, foi colocada numa sala sem nada para fazer, né? Na inatividade total, na ausência de serviço, isso gera assédio. Tá? Outra situação aqui que gera assédio também, controle de tempo de banheiro. Não pode controlar o tempo de ir no banheiro. As pessoas têm necessidades fisiológicas, e é claro que tem aí as questões de produção e tal, mas não pode ficar controlando. Tem gente que precisa ir no banheiro várias vezes. Tem gente que não, que vai menos, mas não pode ficar controlando o tempo, né? Divulgação pública de detalhes íntimos. Tem empresa que filma, não pode filmar banheiro, não pode filmar local para trocar roupa, né? Isso pode gerar assédio. Dar instruções confusas. Tem chefe que, quando quer que a pessoa saia, que não fique mais, ele fica dando instruções confusas, acumulando tarefas, e isso a pessoa, conforme ela recebe, lembrando também disso, o assédio moral é conforme a pessoa recebe e ela processa e ela sofre com isso. O assédio tem o sofrimento, né? Referência a erros imaginários. Tem chefe que entra no computador da pessoa e fala, você está errando aqui, errando ali, fala para os outros, né, que está errando, e na verdade nem está errando. Isso pode gerar assédio também. Tem situação, isso é caso já comprovado na justiça, já de chefe também que pede trabalho urgente, a pessoa vira à noite fazendo um trabalho, no outro dia ele só olha e fala, nem era urgente, ou joga fora, ou não presta, não serve, coloca no lixo, na gaveta. São situações, né, que a gente tem que ficar atento, né?
impor horários injustificáveis. Às vezes o chefe quer te dar uma cantada e pede para você ir trabalhar final de semana, você que às vezes é mulher, moça, né? Ficar esperto. Transferência de sala e retirada de material de trabalho. Tem chefe que, querendo denegrir a imagem, querendo rebaixar a pessoa, vai lá e tira todas as condições de trabalho, tira a equipe às vezes de um subordinado só para prejudicar. Isso tudo pode gerar assédio. Ok? Eu sei que você talvez pensou em algumas outras situações também geradoras de assédio. Comenta aí para nós se você está passando por alguma situação dessas, para a gente também ver como é que está você que está nos ouvindo e trazer essa informação para a gente fazer vídeos específicos também. Se você ficou comigo até agora, curte, compartilha, vamos levar informação para todo mundo, que informação liberta. Obrigado.